Olá, tudo bem? Eu quero lhe agradecer pela sua audiência aqui no programa Alta Performance. E hoje nós vamos conversar a respeito de disciplina, a importância de ter disciplina e como adquirir disciplina. É comum as pessoas começarem a fazer determinadas ações visando alcançar determinadas metas para um objetivo maior. Mas muitas vezes elas param no meio do caminho, elas não têm disciplina para continuar. E disciplina é um dos requisitos de alta performance muito importantes para a gente conseguir performar bem, para conseguir realizar os sonhos, para conseguir fazer aquilo que nós podemos, temos habilidade para fazer, para não ficar no meio da estrada. Para um triatleta seria não conseguir percorrer toda a prova. E uma das coisas que eu considero muito importantes para adquirir disciplina é todo dia mentalizar o que vai ser a sua vida com a realização daquele sonho. Você imaginar aquele seu objetivo e se ligar emocionalmente a ele, para que ele se torne algo vivo, para que você lembre-se diariamente por que você está levantando aquela hora, por que você está adotando aquelas rotinas, por que você não está na balada até tarde da noite, porque você tenha claro aquele objetivo que você quer e você consegue se ligar emocionalmente a ele. Então isso é um requisito muito importante. E nós vamos falar no decorrer da conversa de hoje com um convidado muito especial a respeito desse assunto, disciplina. Eu vou falar hoje com um campeão de triatlon. Ele tem experiência também no automobilismo, ele vem do automobilismo, conquistou vários títulos no automobilismo. Vou perguntar para ele, vou pedir para ele falar um pouco, porque ele mandou um currículo com um monte de título, e aí eu vou precisar dessa ajuda. E participou também de provas do Ironman, teve classificações em provas do Ironman e se destacou especialmente na modalidade do ciclismo. Além disso, ele também, que já foi karateca no início da carreira, eu acho que isso deve ter sido um ponto muito favorável para a carreira dele, ele também é um empresário de sucesso, está à frente como diretor em 50 empresas. Eu tenho a grata satisfação de ter aqui nos estúdios do programa Alta Performance o nosso amigo Vinícius Canhedo. Obrigado, Carla, tudo bem? Vinícius. Trouxe um presente para você. Opa. Do Team Crazy aí, que aqui, ó. Um apelido que o pessoal pegou na rua aí, apesar da minha disciplina, acaba que vira um nome crazy para as pessoas mais comuns que não têm tanta disciplina, então olha, virou um time. É crazy, é porque provavelmente crazy é um pouco você de loucura demais, de loucura, disciplina muitas demais. Vezes é disciplina demais, é? É, porque às vezes para as pessoas assim que levam uma vida normal, que não tem tanta dedicação atrás de um sonho, a pessoa que segue ali aquela rotina diária, quando você demonstra algo assim extraordinário, que você acorda às 3 da manhã para fazer vários treinos, aí sai desses treinos, vai para o escritório trabalhar, isso para algumas pessoas isso parece que é loucura. E aí essas pessoas ficam, não, você é o crazy. E eu acabei deixando pegar, exatamente, para não ter que ficar explicando, não é loucura, é porque eu estou atrás de um sonho e para ir atrás de um sonho tão grande assim, a gente precisa realmente de bastante dedicação, disciplina e autossacrifício. Que então, pode soar como crazy, né? Então aí eu falei, então é melhor ficar como crazy, vamos fazer o time crazy. E acaba que a gente bota... nasceu o Crazy do Cerrado. É assim que nasceu o time Crazy do Cerrado. Bacana. Eu queria que você começasse falando do começo. Então eu queria que você começasse falando do seu início no esporte. E você sempre teve, né, essa vinculação forte com o esporte. Começou assim, muito cedo, mas nada muito focado, foi coisa de pai e mãe. Minha mãe sempre foi muito disciplinada com questão de esporte. Ela me colocou na natação com 6 meses de idade. E aí daí eu fiz algumas provas como nadador, até os 8 anos de idade. Meu pai foi judoca quando eu era mais novo e também teve esse sonho de os filhos judoca. E aí botou todos os filhos no judô. Acho que a gente ficou no judô ali de 8 aos 10, 11 anos. Com 10, 11 anos ele
falou, ó, vocês podem escolher a luta que vocês quiserem, mas eu quero uma luta. E aí eu escolhi karatê, meu irmão foi para capoeira, e aí seguimos, só que isso não era nada focado, não era nada assim, pô, você vai ser karateca, era mais obrigação de pai e de mãe, mas foi trazendo uma disciplina pra gente do esporte, foi trazendo aquele sabor, aquela vontade de querer conquistar o esporte. E aí eu acho que com uns 13 anos de idade, uns amigos meus me chamaram para ir andar de kart, no Kartódromo do Guará, que já não era mais aquele kart recreativo, já é mais kart profissional. E logo nas primeiras voltas, a pessoa que tinha alugado o kart pra gente, ele falou, ó, acho que você tem talento, vamos explorar isso. E foi assim, aí eu entrei de cabeça mesmo no kart, comecei a competir com 13, 14 anos. Nessa categoria você já não é mais júnior, você passa a categoria ser novato. Qual é a idade que passa? Acho que é 14 anos você já vira novato, você não pode mais correr como júnior, né? Porque vem júnior, aí vem 2 categorias de júnior até chegar nos 14 anos. Aí quem é júnior passa para graduados. Quem não correu como júnior entra como novatos e aí depois vai para graduados. Que aí já é a categoria que passa para fórmula. Então eu comecei na novatos. Sim, como eu tenho muita história no esporte, faz bastante tempo, é até difícil de lembrar os títulos. Eu sei o que é isso, a gente fica tentando lembrar assim. Mas eu lembro que eu ganhei quase todos os campeonatos brasilienses e goianos que eu larguei em todas as temporadas. Acho que foram uns 4, 5 títulos. Ganhei um curitibano, fui pro Mundial, fui pro Pan-Americano, corri o Paulista, mas toda vez que eu ia correr o Paulista a gente tinha que sair daqui na viagem na quinta, chegava lá e o Paulista realmente sempre foi como... Existia o Campeonato Brasileiro, mas o Paulista realmente, para quem era do automobilismo, era o brasileiro, porque eram várias etapas durante o ano. E o brasileiro é uma etapa só no ano e tal. Claro que quem ganhava o brasileiro era o campeão brasileiro, mas quem estava dentro do esporte levava o Paulista como o campeonato brasileiro, por ser o ano inteiro. Então a gente via ali todo mundo testando a performance. Então foi aí, do kart eu passei para a Fórmula, foi natural, a idade chegou para passar para a Fórmula, eu fui para a Fórmula. Comecei com a Fórmula 3, participei de 2 categorias em Brasília e ganhei as 2, no Autódromo Nelson Piquet, ainda tínhamos autódromo aqui. A gente na verdade ainda tem, né? Mas ele tá meio mas agora metade há umas promessas, né? Parece que vão fazer uma licitação, né? Eu ouvi falar também. Tomara, porque até o triatlo a gente usava bastante. E essa categoria, a Fórmula 3 é Fórmula sul-americana. 3 é bem concorrida também. Na época ela era o degrau para ir para a Europa, né? para subir para a Europa. Só que no ano que eu participei, eu comecei no final do ano, então eu fiz as 2 últimas etapas que eram Brasília, ganhei as 2. E estava se iniciando uma nova categoria no Brasil, que chamava Fórmula Renault, que era do Pedro Paulo Diniz, filho do Abílio Diniz. E a gente tinha contato, as empresas brasileiras queriam patrocinar atletas dentro da categoria do Brasil, não sul-americano. Eu consegui fechar um contrato com a CVC Viagens, para pagar toda a temporada. E entrei na Fórmula Renault. A Fórmula Renault eu acho que não cheguei a ganhar nenhuma etapa, mas eu fiz a pole position no Rio, em Jacarepaguá, no primeiro ano, e fui vice-campeão da categoria iniciante, que eu era o primeiro ali, a categoria já tinha 2 anos que estava no Brasil, e ela estava no auge. Acho que 2 anos depois logo que eu saí, ela acabou parando. Mas quando acabou a temporada da Fórmula Renault, eu tentei ir atrás de patrocínios, corri atrás da CVC e não consegui renovar. E desde lá atrás, quando eu comecei no kart, eu tive que abandonar os estudos, porque no kart a gente viajava muito para competir. Era paulista, a gente tinha que sair daqui na quarta. Aí ficava lá até segunda-feira treinando, competindo. Aí ia pro Pan-Americano, aí ia pro Mundial. Então a gente, piloto de carro, ele geralmente para com os estudos por causa disso. Então eu não tinha estudado, parei com os estudos e tinha dedicado toda a minha carreira ali até os 22 anos ao automobilismo. E não consegui renovar o patrocínio em 2001, 2002 e tive que me aposentar, o que foi uma verdadeira queda
assim, no meu emocional, era menino novo ainda, né? E tive que entrar de cabeça no trabalho com meus pais, com meu pai e com meu irmão, na empresa que eles já tinham recém-criado. E eles estavam trabalhando, eu tinha começado a trabalhar quando eu era piloto de kart, mas não era nada assim muito um compromisso. Como é que era a preparação para você participar de uma corrida de kart? No Campeonato Brasileiro, dessas provas, outras mundial, como você falou? A gente era muito menino naquela época, então tinha muita brincadeira. Na época corria eu, o Nelson Piquet, um grande amigo agora que faleceu num acidente de avião, Tuca Rocha. Então era uma turma muito grande. A Bia Figueiredo, que era a única mulher pilota na época de automobilismo, e foi para Stock Car. A gente era muito menino, então não tinha assim, um ritual. Eu sempre tive um único ritual na minha vida, que é toda vez que eu acordo, eu sempre acordei muito cedo. Hoje em dia, por exemplo, eu acordo às 3h50 da manhã todo dia sem despertador. Então pronto, agora é a rotina matinal, porque era a minha próxima pergunta para você. Como é que é a sua rotina matinal? Exato. Esse primeiro momento do dia. Esse primeiro momento eu tenho desde criança. Minha mãe disse que eu comecei assim, ela nem lembra quando, mas eu comecei muito cedo mesmo. Eu não acordava esse horário naquela época, claro, mas hoje em dia eu acordo às 3h50 da manhã todo dia, um horário biológico meu, eu não sei o que acontece, mas 3h50 meus olhos despertam. 8 horas eu tenho que estar deitado na cama. Eu tenho 2 filhos, vou brincando, vou vendo filme ali, a hora que eu apago. Como eu treino muito, 4, 5 treinos no dia, mais trabalho, aí é questão de 10, 15 minutos deitado, eu já não sei onde eu estou mais. Mas essa rotina eu tenho desde criança. Antigamente era 5 horas da manhã, ou 6 da manhã, o horário que eu acordava. O que eu faço? É até uma coisa que eu não tenho orgulho de fazer, mas eu não consigo parar. E eu medito. Eu tenho um grande mestre de meditação em São Paulo, Tia Ruda. A gente já trabalhou isso, só que até ele viu que isso me faz muito bem pro meu emocional, me acalma muito. Então eu acordo, vou pro banheiro, eu ligo o chuveiro e fico 10 minutos deitado debaixo d'água. Se eu não fizer isso um dia na minha vida, o meu dia vira um furacão. É um desastre. E essa rotina, minha mãe fala que eu acho que tem antes de 5 anos de idade. Eu sempre fiz isso. Antes de ir para a escola, eu acordava, ligava o chuveiro. Só eu morar perto de uma cachoeira, né? Não tem problema nenhum. Toda vez que eu falo isso, eu devia ter mudado para Chapada dos Veadeiros e construído uma barraca no bar da cachoeira. Mas é uma coisa realmente que... E aí você fica meditando lá? Eu fico acordado, eu fico sentindo a água, fico meditando para todos os meus pensamentos, mas eu tenho que ficar aqueles 10 minutos ali diariamente, todo santo dia, na hora que eu acordo. É a primeira coisa que eu faço. Então é uma rotina que eu tenho assim, antes de esporte, antes de ser atleta profissional, antes de ser empresário. É uma rotina que eu não consigo tirar de mim, porque realmente ela me dá uma serenidade. Aí depois que você faz esse primeiro momento do dia, você já vai para o seu treino ou você tem alguma outra coisa que faz parte dessa primeira hora do seu dia? Eu queria que você me falasse qual é a sua primeira hora do dia, primeira hora. Então a primeira hora, 3h50, 4 horas da manhã eu acordo todo dia, sem relógio, sem nada, atrás do meu objetivo. Aí eu vou pro banheiro, eu tenho esses 10 minutos ali debaixo do chuveiro, desço para a cozinha, faço uma alimentação, geralmente 2, 3 bananas com aveia, e já vamos direto pro treino. Aí o treinamento, claro, depende do que o meu treinador colocar. Eu tenho uma coisa também que eu aprendi no decorrer dos anos no esporte, que é nunca olhar o treino no dia anterior, para não sofrer antecipadamente. Às vezes eu tenho 5 treinos no dia. Então se eu vou deitar e eu olho aqueles 5 treinos, eu fico a noite inteira martelando aquilo. Aí então eu me alimento por volta de 4h30 da manhã, abro o treino, o aplicativo de treinamento do meu treinador, e começo a analisar o que a gente tem que ser feito. Se for natação, eu vou para a piscina, se for bike, a gente prepara a bicicleta. Então você vai começar agora falando da sua rotina de treino. Como é que é a rotina de treino? Essa é bem complicada, porque o triatlo hoje envolve 4 modalidades, com a meditação 5. As 4 modalidades são natação, bike, corrida, musculação, porque se você não fizer hoje, você se lesiona nas outras 3 devido à distância do Ironman, que é muito longa. E a meditação, que aí é opcional de cada atleta, eu resolvi fazer porque realmente assim... Que é esse primeiro momento do dia que você vai no chuveiro, não é isso?
E eu faço durante o dia também outras vezes. Assim, É. por exemplo, se eu não chegar no final do dia, após 4, 5 treinos, eu trabalho e eu estiver muito estressado, eu faço um call. Eu com devia o ter time. feito ontem, porque eu estava estressada, eu estava precisando parar e fazer. Tem que ter tem que fazer no final do dia para dar uma serenidade, você entrar na cama tranquilo. sim. Porque senão, quanto mais estressado fisicamente você está, eu acho que mais o cérebro trabalha. Principalmente à noite, subconsciente. Sim, ele fica, Então, ele fica mil. E aí você não dorme direito. É. E aí no outro dia, para atleta profissional, se uma pessoa comum, ela vai sentir. O atleta, ele vai Então, deixar durante o treino. dia, assim, você faz alguns períodos de Faço. meditação. Faço, dependendo do que eu estiver passando durante o dia, por exemplo, após almoço, se eu tiver tido uma manhã muito acelerada, eu paro um pouco após o almoço, faço 10, 15 minutos ali de respiração, meditação. E final do dia sempre eu analiso. Foi uma natação tranquila, final do dia eu não preciso, porque a natação já é calmante, o barulho da água e tal. Agora foi uma natação VO2, ou foi uma corrida, ou foi uma bicicleta, aí eu já paro, sento um pouco, faço uns 15 minutos tranquilo, para me dar uma acalmada, Pra dar uma... relaxar. E como é que é a sua alimentação? Então, Essa aí a dica de alimentação aí do... Essa vai Não, ser... dica não, quero que você fale da sua rotina mesmo de alimentação. Essa ela é bem assim, controversa no Brasil, porque o Brasil ainda está entrando nessa era vegetariana ou à base de planta. Eu não sou vegano, porque o veganismo é uma cultura, o veganismo não pode usar banco de couro, não pode usar mulher, não pode usar bolsa. Então eu não chego a ser tão radical assim, a ser vegano, mas eu não como nenhuma proteína à base de animal. E tento evitar, assim, 90% dos meus dias ovo e queijo também. Ou seja, eu tento evitar tudo que vem do animal. Mas eu não consigo também ir contra a humanidade, tipo, cortar tudo. E você consegue ter proteínas disso? Você usa whey protein certamente de vegetais, né? Mas você, nas outras alimentações, você consegue adquirir a proteína necessária? É que feijão, cogumelos, ervilha, quinoa, grão de bico. Às vezes, por exemplo, se eu fizer um treino muito longo, aí eu realmente coloco um ovo. Raras as vezes que acontece isso, mas se for um treino muito longo, eu coloco um ovo. Até mesmo pela proteína com a gordura do churrasco não, né? De jeito nenhum, só se for de brócolis e cenoura. Mas peixe? Não. Também não, também né? não. Porque Tem todo animal. Mas eu vou te contar por que eu cortei isso, não foi por causa do esporte não. Minha mãe é vegetariana há muitos anos, há 35 anos, 30 anos. E ela pediu para os meus filhos nascerem vegetarianos. E eu não fui contra. Na época eu comia carne, eu já era atleta profissional. Não era profissional ainda, eu era amador, fui passar primeiro, passei profissional depois. Eu comia carne, mas não fui contra. E minha esposa sempre teve a cabeça muito aberta, ela não se prende à cultura, porque a gente é preso muito às nossas culturas de antepassados. Então, ela não foi contra. Aí meus filhos nasceram, minha mãe foi fazendo a alimentação dela, com os 35 anos de experiência dela. E foi dando certo, meus filhos cresceram super saudáveis, tudo. Mas quando minha filha começou a criar consciência, com 4 anos de idade, ela me viu comendo um frango assado. E ela virou pra mim e falou: papai, você tá matando bichinho. E aí aquilo tocou meu coração. Eu falei, nossa, acho que eu tô fazendo mal para meus filhos, né? Porque a gente fala para eles que a gente não pode comer animal, que a gente faz maldade para eles. E eu tô aqui com frango assado na minha frente. E aquela hora ali no almoço eu parei e pensei, eu vou fazer uma promessa para mim aqui, para minha filha. Até ela poder ter consciência de decidir, porque na época eu comia carne, eu não vou mais comer. Então, se com 10 anos ela tiver vontade de comer e eu quiser voltar a comer, eu volto. Eu fiz essa promessa. E quando você fez essa mudança, você sentiu mudança na sua disposição? Teve um período de adaptação? Como é que foi isso? Eu sempre fui... Sentiu mais fome? Você era muito carnívoro? Não, eu comia carne. Nunca foi aquele cara assim, vamos pra churrascaria todo domingo. Não, nunca fui essa pessoa. Mas se alguém quisesse... se alguém quisesse me chamar pro churrasco, eu ia, comia tudo. Mas... como eu fiz uma promessa para minha filha, eu fui muito disciplinado nisso. Sim. Só que o primeiro dia foi muito engraçado. O primeiro dia que eu falo 24 horas depois. Saiu eu e o Fabiano, que me acompanha nos treinos, para correr. Eu tinha 35 km de corrida na trilha. E a gente, até eu entrar nessa trilha no Jardim Botânico, são 5 km. Esses 5 km eu fui sentindo uma fraqueza. E aí, quando a gente chegou na entrada do Jardim Botânico, eu falei, eu não consigo mais correr.
Só que isso é minha rotina de treino. Sim. E aí eu falei pro Fabiano, é falta de carne. Vai ali no McDonald's, porque o Jardim Botânico tem um McDonald's na frente. Compra 5 cheeseburgers pra mim. Acho que depois a gente edita e corta essa parte. Tô brincando. Não, mas aí eu vou contar o que aconteceu. Ele foi no McDonald's, comprou os cheeseburgers, voltou, o tempo que ele demorou uns 15, 20 minutos. Quando ele chegou, eu fiquei martelando na minha cabeça esses 20 minutos. Cara, isso é mental, não é possível que eu tô sentindo falta de carne com 24 horas sem carne. Então isso é mental, eu não vou comer esse cheeseburger não, eu vou seguir minha promessa. E ele chegou com o cheeseburger, eu falei, como você aí que eu não vou comer esse negócio não, bora correr. E aí saí pra correr, corremos 35 km, foi legal. Sentiu bem depois? Senti bem, tudo, a cabeça então voltou. Então a adaptação foi tranquila, foi né? Tranquilo, foi bem tranquilo, assim, eu foquei. Claro que eu usei a experiência da minha mãe, muita gente me pergunta, você tem nutricionista? Não tenho. Por que eu não tenho? Porque minha mãe tem 35 anos nisso. Sim, tem então, experiência, ela pode toda dúvida que eu tenho, mãe, eu precisando de uma proteína aqui, como isso aqui, eu não estou enjoado disso, me dá outra coisa, vou fazer aqui e levo para você. Legal. Então eu sei que eu preciso comer de 2 a 3 gramas de proteínas quilo por dia, ou seja, dá 140, 150 gramas. Então eu tento calcular essas 150 gramas de proteína em todas as minhas alimentações. Dessas 150, você 70 faz quantas gramas, alimentações por dia? Eu como a cada 2 horas. Cada 2 horas. Você falou, de cada 150 eu te cortei, desculpa. 70 gramas eu uso de suplementação vegetal. Eu uso uma proteína que é da Vegan Whey, que é a primeira companhia de proteína vegetal do Brasil. E eles têm uma proteína que chama Fusion, que tem 4 tipos de proteína vegetal. Vem do arroz, ervilha, grão de bico, eu não lembro a outra, e ainda contém BCAA. Então, cada dose da proteína deles tem 35 gramas. Então eu tomo 2 doses dessa, uma de manhã e uma no final do dia, já dá 70 gramas, ou seja, falta mais 70 ou 80 dependendo do treino do dia. Eu queria que você falasse pra gente qual é a principal característica que levou você ao sucesso. Eu acho que é a disciplina, mas a disciplina ela não é uma característica da pessoa, ela é algo que tem que ser alimentado. É algo que você tem que ser exercitado, né? Ela é tipo uma chama. Se Como você para de botar ali a lenha ou a gasolina ou o álcool, seja lá o que estiver alimentando a chama, ela vai apagar. Então fala pra gente aí como adquirir disciplina. Aí você tem que colocar objetivos altos, grandes, objetivos grandes. No meu caso, eu coloquei que inspirem, né? Exato, que te inspirem, só que eles têm que ser a longo prazo. E nesse meio do longo prazo, tipo, eu quero ser campeão mundial do Ironman. Eu coloquei isso na minha cabeça quando eu entrei no triatlo e eu vou ser, estou me preparando para isso e uma hora vai chegar. Só que você tem que colocar pequenos objetivos no meio também, porque senão se você colocar, eu vou demorar 10 anos para chegar no mundial. Então, como é que eu vou me manter disciplinado durante 10 anos? Então, você vai se alimentando com pequenos objetivos. Eu quero bater meu recorde nessa distância, eu quero ir para aquela prova e bater meu recorde naquela prova. Todo ano eu quero competir naquela tal prova e ir melhorando e buscando talvez a classificação para o Mundial. É isso que... Colocando etapas, né? Etapas, degraus. Um objetivo maior e aí você escolhe o topo da montanha. E para subir o topo, você escolhe vários degraus ali e vai escrevendo. Isso é importante escrever. Subindo no primeiro, subindo no segundo. Eu acho que isso é o melhor jeito de alimentar a disciplina. E, claro, não deixar os momentos de cansaço, isso se sobrepor sobre você. Quando bater um momento de cansaço, você tentar lembrar do seu objetivo, escrever, anotar, para poder alimentar a disciplina novamente. Eu estou muito cansado, eu quero ser campeão mundial, eu preciso dessa prova, eu preciso chegar lá bem. E eu acho que isso ajuda bastante alimentando o dia a dia. E ter uma rotina. Eu acho que uma rotina de treinos e rotina de trabalhos ajuda bastante. E você é super disciplinado, crazy. Loucamente disciplinado, né? Então você já tem uma rotina, você falou um pouco dessa rotina aí pra gente, que aliás falou bastante da rotina, né, de treino, a alimentação que você segue, essa disciplina toda para seguir, inclusive até para evitar alguns momentos. Então eu queria que você falasse pra gente como que você evita as distrações. É difícil.
É bem difícil evitar as distrações, mas a gente tem que colocar... Ó, você tem que dormir cedo, porque você tem uma rotina que começa às 3h30 da manhã, né? 3h30 da manhã você tem que estar na cama dormindo, 9 horas você tem que estar dormindo. 8 horas né? eu tenho que estar deitado. 8 horas você tem que estar deitado. Se eu não tiver também, eu vou estar né? um pouco fora de mim mesmo. Então assim, até as programações noturnas e tudo, né? Como evitar as distrações, hein? Isso vai sumindo devagarzinho, vai sumindo com o decorrer dos anos. Você... É porque os amigos nem convidam mais. Não convidam esses, não, porque está dormindo esquecendo. essa hora, é crazy. Eles vão te esquecendo aí de acordo com o que você vai se dedicando, se enfiando ali naquele seu sonho. Então eles acabam te impondo a sua maneira de ser, né? Você a sua família assim, também, isso, né? a sua família também, a família acaba entendendo ali todas aquelas disciplinas, sacrifícios que você está fazendo, e eles vão parando e entendendo. Você não vai num almoço de família, eles acabam entendendo e... Almoço dá, Vinícius, jantar é que não dá. Mas às vezes o almoço, por exemplo, eu tenho às vezes um treino de 6 horas pela manhã de bicicleta. Aí eu chego do treino muito cansado. Então o certo de um atleta é ir descansar e recuperar a musculatura, né? E aí você tem um almoço de família. O almoço de família é aquele almoço que demora 3, 4 horas. E aí você chega lá e fica conversando e tal, e acaba não recuperando. Então às vezes eu não vou, mas 70% das vezes eu tô presente com a família. Para curtir também esses momentos, né? Porque tem que viver um pouco. Porque afinal de contas, né, os relacionamentos aqui são os mais importantes. Né? É verdade. A família, tudo, isso que não tem preço. Então você se lembrar daquilo que você quer e aí você vai tirando isso daí. Isso vai ficando menos não vai ter um apelo muito forte, né? Pelo jeito, né? Até reuniões familiares você algumas vezes dispensa, né? Eu dispenso, não poucas não, acho que eu dispenso uns 30% das coisas familiares. Assim. Familiares que eu digo quando envolvem toda a família, avô, avó, tudo, tio. Coisas da minha família, assim, meus filhos, todos, eu vou em todos, não falto nenhum. Eu estou sendo presente e minha filha, por exemplo, apresentou balé agora esse fim de semana 2 vezes. Eu fui as 2 vezes, me matei. Foi à noite? Foi à noite? Foi à noite. É. Você chega no final do dia, você já está assim, zonzo. Você ficou ela dançando e você assim, né? Prestando atenção com um olho aberto, outro fechado, mas foi legal, foi bacana. E você falou de várias coisas importantes aí, e inclusive quando você fala dessa rotina familiar que você deixou em alguns momentos de fazer para não perder o foco dos treinamentos, eu queria que você falasse como você faz, você tem um hábito de comemorar essas vitórias. Você participou de campeonato, você teve aquele resultado. Eu tenho que comemorar. Eu acho que isso é o principal. Porque, a não ser que seja, assim, não seja uma das partes dos objetivos, seja uma prova treino, aí não. Aí eu volto para casa e direto para o treinamento. Agora, se for um dos meus objetivos, antes de chegar no meu objetivo final, eu tenho que tirar assim, uma semana de folga. Não é sem treino, é com treinos leves. Mas eu preciso... Em vez de acordar 13h30, você acorda 13h50, né? Já dá um... O horário de acordar não tem jeito, esse horário é biológico. Eu acordo às vezes e vou dar uma treinadinha e volto para buscar a esposa. Mas eu tenho que ficar, por exemplo, a gente compete muito fora. Então, geralmente quando eu atinjo um objetivo, mesmo não atingindo o objetivo, eu tiro uma semana para conhecer o local, comemorar com a minha esposa. Geralmente a gente viaja eu e ela, quando é prova pequena a gente leva os filhos. E aí faz um turismo bacana. Você faz uma modalidade que exige muita técnica, né? Então, que a técnica da natação, o ciclismo, a corrida mesmo. Quando você participa da prova e aí o resultado ficou bem aquém do que você desejava, como é que você reage a isso? Existe uma teoria que tem uma depressão pós-prova, né? Quando você prova, mas eu não tenho. Eu tenho raiva, tem ira pós-prova? Eu tenho ira pós-prova, eu quero treinar dobrado, fico com muita decepção comigo. E aí eu quero corrigir meus erros e aí acaba que essa semana pós-prova que não atingi algum resultado, ou pelo menos metade do que eu tinha previsto, acaba que é uma semana bastante radical em casa, sabe? Porque eu fico bem nervoso, eu tento meditar bastante, mas o corpo está muito cansado, a musculatura está muito cansada. E a mente está daquele jeito. Você precisa, vamos correr atrás.
E acaba que 15, 20 dias depois eu regularizo tudo, entra a rotina normal, mas eu tenho essa ira pós resultado ruim. E aí, para melhorar, para corrigir os erros, você vai junto com o técnico, vai olhando os detalhes, o que pode melhorar? Eu troquei de técnico recentemente, é um dos melhores treinadores do mundo, ele é suíço, Brad Sutton. Mas ele te passa o treino de lá? Ele passa o treino de lá por um programa. Aí eu mando sempre, toda vez que ele precisa de vídeos, a gente faz vídeos dentro da piscina, com a GoPro, faz vídeos pedalando no tubo, em casa, não na rua, para ele analisar bem a técnica. E no decorrer do ano ele vai marcando alguns camps, aí são todos os atletas profissionais. Ele tem hoje a 4 vezes campeã mundial Daniela Riff como atleta, e um atleta brasileiro, que ele é um dos atletas brasileiros mais consagrados no triatlo, Reinaldo Colucci. Tem uma Olimpíadas nas costas, e se eu não me engano ele é campeão pan-americano. Também é atleta dele? Também é atleta dele. Então a gente se junta, a ideia é de juntar no decorrer do ano para ir vendo isso, e um pegando um pouco de experiência do outro. E foi até daí que eu resolvi fazer um camp aqui em dezembro. Você deve ser riquíssimo, né? Deve crescer muito. Que pronto, inspirou você a fazer o camp que vai ter agora em dezembro, dia 15, né? Dia 15 é a abertura, domingo, vai de 15 a 22 de dezembro, é uma semana. Juntamos alguns dos melhores triatletas do país. São 11 homens e 4 mulheres. E a gente vai, essa semana inclusive eu vou ter que sair do trabalho, não vou poder trabalhar porque são muitos treinos durante o dia. E são treinos assim com vários atletas profissionais, ou seja, muita gente com muita força. E acaba que se eu for pro escritório eu vou acabar ficando lá em modo stand-by. 2h30. Também, né? Se tiver algum compromisso assim, inadiável, não tenho como, eu vou ter que ir para a reunião do escritório, não tem jeito. O Vinícius, tem muita gente que tem dificuldade, quando a gente fala de disciplina, tem dificuldade de priorizar. Como é que você faz para priorizar as tarefas? Esses dias me perguntaram isso. Eu não sou muito de programar o que eu faço, a não ser que seja algo muito importante, como uma reunião com grandes fornecedores, ou um treino. Você já tem uma vida super programada. Eu já tenho uma vida super disciplinada. Então, na verdade, eu acredito que você vai encaixando ali, né? Eu vou fazer. A estrutura, me parece que já está muito pronta. Tempo montada. Sim, já está montada. E aí você encaixa, eu tenho um espaço aqui que dá para... Exatamente. Não é isso? Por aí? E aí eu tento não, assim, se eu não tiver algo importante, como eu falei, uma reunião, eu tento não ficar pensando no que eu tenho para fazer. Eu sei que de manhã eu tenho treino, eu tenho 2 treinos, acabou meus 2 treinos, aí eu vou pro escritório, vejo o que eu tenho que fazer, faço tudo, eu não deixo de fazer nada nunca, eu tenho uma coisa que eu não posso passar o que eu tenho para fazer hoje para amanhã, não deixo isso aqui, amanhã eu resolvo, porque aí acaba que amanhã eu já tenho mais coisas para fazer e acaba acumulando, e como meu dia é muito corrido, eu nunca faço isso, então se eu tenho 2 treinos de manhã, eu faço os 2 treinos. Eu posso não ter atingido o objetivo do treinador no treino, mas eu concluo o treino todo, nunca deixo de fazer, nunca faço pela metade. Quando eu vou para o escritório, eu faço tudo que eu tenho que fazer no escritório, deixo minha mesa limpa, se eu tiver alguma reunião eu faço a reunião, tudo. Aí para os treinos da tarde a mesma coisa, eu abro o meio-dia, depois do almoço eu olho os treinos, vou para o escritório novamente. Aí durante o escritório eu não fico pensando nos treinos, na hora do treino eu vejo o que é para fazer. Por exemplo, agora eu tenho uma natação à tarde, eu não sei o que é a natação, eu sei que eu tenho que nadar. Quando chegar lá na beira da piscina eu abro o treino, aí eu falo, eu tenho que fazer isso e pronto. O que eu acho bem interessante desse tipo de atitude é que quando você não fica preocupado com o que você tem que fazer, você fica mais presente no que você está fazendo naquele momento. Né? E isso é um ritual muito importante para performar bem naquilo que está fazendo, né? Eu acho que você não sofre, né? Porque eu vejo muita gente falando... sofrendo antecipação, né? Exatamente. Eu vejo muita gente assim, eu chamo as pessoas para treinar, às vezes, vamos treinar não sei onde. Não, mas o que tem que fazer? Amanhã a gente olha o que tem para fazer, a gente vai pedalar. Vamos pedalar amanhã? Mas é quanto? Cara, deixa o quanto para amanhã. Porque a gente vai pedalando, e a hora que você cansar, você vai. Deixa cada dia se mal. Então, eu vejo muita gente. Seu desafio, né? Eu vejo muita gente angustiada com isso. Ou não, mas eu vou sofrer muito, vai ser muito difícil.
Você é atleta. Se você é atleta, você tem que ir fora da zona de conforto. Então não sofre agora, vamos deixar para sofrer, a gente já vai sofrer bastante lá na hora. Então eu vejo que quem faz isso sofre com essa antecipação, sofre dobrado. E como eu não faço, eu não tenho esse tipo. Outro dia alguém me perguntou, o que você tem que fazer à tarde? Eu falei, não sei. Mais tarde eu olho e te falo. Não, mas eu quero fazer com você. Eu falei, então peraí, eu acho que eu tenho natação, vai lá para a piscina, tal hora que eu vou estar lá. E aí foi aí que aconteceu essa conversa. Mas qual é o treino? Eu falei, não vou falar o treino, a gente chega lá na hora a gente vê o treino. É engraçado. Nadar 15 quilômetros aqui é tranquilo, aqui no lago, inclusive, mar ainda, né? Mar aberto. O próximo tópico que eu queria abordar com você é planejamento da agenda, mas na verdade você já planeja a sua agenda. E o que eu queria que você falasse é esse negócio de você ser dono da sua agenda. Você é dono da sua agenda. Isso me ajuda. Isso me ajuda bastante. Assim, no sentido de você fazer de acordo com os seus objetivos. Não, aqui é a minha agenda. Quando a gente é dono da agenda, você não fica à mercê de outros acontecimentos, né? Porque você tem aquela estrutura. Eu acho que hoje, eu vejo muita gente, a maioria dos atletas profissionais do Brasil hoje, eles trabalham com alguma coisa. Porque o esporte profissional no Brasil está um pouco sumindo, no decorrer de todos os governos aí, enfim. Então todos trabalham, mas o meu trabalho é um pouco mais puxado, porque eu sou empresário, a empresa depende de mim, vários funcionários dependem de mim. Então eu não posso deixar de fazer, mas eu tenho controle do meu horário. Se eu tiver 6 horas de treino pela manhã, eu posso entrar no trabalho às 2 da tarde. Mas a hora que eu entrar no trabalho, se eu tiver mais treino à tarde, aí eu só vou poder ir pro próximo treino na hora que eu acabar tudo que eu tiver naquele dia. Então eu realmente sou dono do meu tempo, isso me ajuda a ser atleta profissional. Isso me ajuda a ter controle da minha vida. Quando a pessoa tem um horário fixo de trabalho, é mais difícil. É mais fácil ser atleta amador. Para ser atleta amador, uma pessoa que quer ter saúde no esporte, que quer ter uma rotina, eu acho que para qualquer pessoa que entrar no trabalho no horário fixo, no horário de trabalho normal, ou de 6 da manhã ou às 8 da manhã, tem condições de ser atleta, treinando 1 hora por dia, aí no fim de semana puxando um pouquinho mais. Mas para ser atleta profissional, realmente, se você não tiver uma flexibilidade no seu tempo, não tem como. Fica bem mais complicado, né? Porque o treinador passou para você 7 horas de treino numa segunda-feira. Você tem que entrar no trabalho às 8, aí você vai falar para o treinador, chefe, eu não consigo porque eu tenho que trabalhar, né? Ou você vai faltar ao trabalho e acabar levando uma falta no seu... A gente vê que muitas pessoas assim que têm dificuldade de ter disciplina, e especialmente porque elas não conseguem manter consistência naquilo que faz. Então um dia ele levanta, faz aquele ritual matinal, faz a meditação, e aí faz, né, segue uma alimentação, segue um ritual bacana, no dia seguinte já não consegue, já não levanta cedo, porque ficou até tarde, um amigo chama para tomar uma cerveja, você vai tomar cerveja. Porque... Aí já tem que acordar mais tarde, porque você foi até mais tarde, isso era bem... Eu não me permito isso mais. Quando eu era piloto de carro, eu me permitia isso, eu era novo. E assim, quando a gente é novo, a gente não tem muita experiência, né? A gente está vivendo ali. Só que eu acho que quando eu aposentei do automobilismo e eu tive a chance de renascer no esporte, no triatlo, eu prometi para mim que eu não ia me permitir isso mais. Então se alguém me chamar para sair ou qualquer coisa, eu falo que se eu não puder, se eu tiver treino, eu falo não. Se minha esposa quiser ir, aí eu vou com ela, mas eu não me permito a beber ou tomar qualquer coisa que vá atrapalhar minha performance no outro dia. Então eu sou bem disciplinado com isso. Eu vejo que é muito difícil para as pessoas serem assim. Eu recebo bastante pergunta da pessoa, como é que você consegue manter essa rotina? Eu bloqueei mesmo a minha mente, falei, eu preciso ser disciplinado, porque para chegar lá no topo do esporte, para chegar no topo do esporte, se a gente não se fechar mesmo, se bloquear, às vezes para alguma pessoa parece ser mal educado, para outra parece ser crazy, igual falam. Você tem que ouvir das duas partes e ficar quieto. Eu já ouvi muita gente falar, mas você está muito antissocial, você está muito mal educado. Enfim, eu não respondo, eu fico quieto na minha, porque eu sei que meu objetivo está ali, eu estou correndo atrás dele e eu não me permito isso.
Mas para a maioria das pessoas eu sei que é difícil, eu sei que é para recusar vamos jantar, para recusar uma saída de jantar, eu sei que é bastante difícil. Eu entendo. Tem uma festa ali, né? Eu entendo a vontade das pessoas de terem, mas depende muito do que você quer. Você tem que pesar na balança. Você quer conquistar o esporte? Se você quer conquistar o esporte, a balança tem que pesar pro lado de lá. Eu quero praticar esporte por felicidade, então pesa a balança. Ou a vida social está no meio, ou você quer ser feliz no esporte e também quer ter uma vida social. Um dia ou outro você sair, matar o treino no dia seguinte, eu acho que não tem problema. Não vai ter tantos danos, né? Você falou aí que você conseguiu renascer para o esporte. Eu queria que você falasse a respeito de talvez esse gap que deu entre quando você era competidor do automobilismo e aí você parou. Essa foi uma fase bem, assim, eu digo que foi a fase mais negra da minha vida, porque eu tive um baque quando eu parei de correr de carro, mas ao mesmo tempo foi a fase mais bonita da minha vida. Sabe que tem muitos atletas que têm depressão quando param de competir. Eu tive, só que... Quando eu parei de competir eu tive muitas dificuldades, só que eu engatei no mestrado, na UNB, aí me exigia muito. Pois é, eu engatei na bebida. Né? E eu depois e aí comecei um projeto social que me demandava muito tempo também, mas mesmo assim, na verdade, foram duas atividades que me demandaram muito e me sujaram muito. E era um momento que a gente tinha que ficar mais introspectivo, né? Eu tive depressão também, mas eu engatei na bebida e ganhei 22 quilos. Nossa. Perdi assim totalmente minha saúde, estava bastante... Eu não estava gordo porque meu biotipo não é de ficar gordo, mas eu fiquei bastante inchado, comia batata frita, ia para as praias tomar cerveja. Então eu me engatei durante 2003, mais ou menos, até 2011. Poxa, engatada grande aí, né? Deu uma... Foi uma engatada grande. E aí quem me salvou foi, assim, ela não salvou porque ela quis, não, ela salvou eu acho que foi até Deus através dela, foi minha esposa. Eu conheci ela em 2008. O primeiro dia que eu conheci ela, eu falei, se você ficar comigo eu caso. O primeiro dia. E aí a gente ficou, no outro dia a gente já começou a namorar, em 6 meses eu mudei pra casa dela, em mais 6 meses a gente casou. E foi muito engraçado, porque ela sabia da minha vida esportiva, mas ela nunca tinha... Ela não tinha uma vida esportiva, ela sempre fez uma corrida ou outra, mas ela também era da vida noturna, assim, da vida de beber, de se divertir com os amigos. E assim, de um dia pra noite, ela virou e falou, vamos comprar uma mountain bike pra gente? Eu falei, vamos comprar. Compramos 2 mountain bike e a gente começou a usar a mountain bike de desculpa para tomar uma cerveja. A gente treinava a manhã toda, treinava não, ia passear de mountain bike. E saía, acabava a mountain bike, a gente ia pra casa de um amigo nosso e fazia um churrasco, tomava cerveja, e assim foi indo. E aí devagarzinho aquilo foi renascendo. Então começou no mountain bike. Aquilo foi renascendo. Aí eu comprei uma bicicleta de speed, que a bicicleta hoje tem 3 tipos, né? A mountain bike que é para trilha, a speed que é de ciclismo, e a contrarrelógio que é a bicicleta de velocidade, que é a bike que a gente corre no Ironman. Então eu comprei uma bicicleta de ciclismo, comecei a voltar a andar de bike, eu andava quando eu era piloto, e foi renascendo aquilo. Um amigo meu que era ciclista profissional, só que ele também estava aposentado, estava mais ou menos na fase como eu. Ele virou para mim e falou, vamos correr o Brasil Ride, que é aquela prova de 6 dias, a maior prova da América Latina de mountain bike. Falei, bora, mas a gente não vai competir não, né? Ele falou, não, vamos só terminar, só vamos lá brincar mesmo. Eu falei, beleza, vamos embora. Só que juntou 2 atletas profissionais para treinar, para brincar. E aí a gente começou a treinar e começamos a rodar muito. E aí todo mundo começou a falar, cara, vocês estão treinando muito, vocês vão andar bem lá, não sei o quê. Beleza. Uma semana antes da prova começou o regenerativo para descansar para a prova. Eu escorreguei num balão, o balão que estava com água, tinha regado a grama. Escorreguei a 10 km por hora com a bicicleta, caí e quebrei a ponta do rádio. Ai, meu Deus. Aí fui para o ortopedista, fizemos exame, o Dr. Montenegro, um ortopedista famosíssimo do esporte, me acompanha há muitos anos. Ele virou e falou, Vinícius, se fosse qualquer prova, se fosse até um mountain bike de um dia, eu te autorizava, mas 7 dias de mountain bike com a ponta do rádio quebrada, vai dar problema. Aí aquilo, pô, beleza, mas eu estava muito treinado. Eu cheguei a rodar 1.300 km de bike por semana.
com esse meu amigo Aranha, o apelido dele, de tanto que ele escalava as montanhas de bike. Esse prazo aí, acho que de 40 dias de recuperação, eu comecei a ir para uns churrascos com meu irmão e os amigos deles, e eles todos estavam fazendo Ironman. E eu não sabia, não tinha ideia do que era Ironman, nunca tinha ouvido falar. Falei, pô, eu não gosto de correr. Eu nadei quando era criança, mas não tinha aquela paixão por natação. Eu amava bike. E aí a gente começou essa brincadeira e um dia, numa mesa de roda assim, rolou uma aposta. Eles estavam falando que a galera do Ironman pedalava muito e eu não tinha ideia. Foi até uma ignorância minha. Porque realmente o pedal hoje do Ironman é um pedal muito, muito evoluído. Eu falei pra eles, eu vou fazer esse Ironman aí, mas eu garanto o seguinte, não garanto natação nem corrida, mas eu vou fazer a melhor bicicleta da prova. Aí eles, você não consegue, isso aqui, eu falei, eu aposto, vamos apostar aqui, apostamos lá, acho que R$100, não sei. Começou assim, aí eu falei, qual é a próxima prova de Ironman? Aí eu tinha quebrado o braço para fazer o Brasil Ride, que era em outubro, recuperei no final de novembro, e aí não tinha mais prova de nenhuma distância de meia ou longa distância no triatlo, só tinha uma de curta, uma exterra, lá em Juiz de Fora. Eu falei, me inscreve nessa prova e vamos comigo. Aí todo mundo, não, a gente sabe andar de mountain bike, não sei o que. Como eu estava treinando para o Brasil Ride, estava com um pouco de experiência de mountain bike, falei, eu vou para essa prova. Peguei minha esposa, falei, amor, vamos direto para Juiz de Fora de carro. Pegamos, botamos uma mountain bike em cima do carro e fui para Juiz de Fora e larguei. Fui terceiro na prova. Quando subi no pódio, aquilo acendeu a chama de novo. Aí eu já até esqueci a aposta, falei, agora não tem mais negócio de aposta não, agora eu vou ganhar esse Agora sou eu. Aí abriu o ano de 2012, isso foi em dezembro de 2011, abriu o ano de 2012, eu abri o calendário inteiro do Ironman. E aí começou a fazer os treinamentos. Esse primeiro ano foi incrível, eu fiz 6 meio Ironmans e 4 Ironmans. E tive umas 22 lesões. Nossa. Mas eu conquistei a vaga mundial como amador no primeiro ano de Ironman. 2012. Foi 2012. Eu fiz todas essas provas, tive essas várias lesões, canelite. O Dr. Montenegro chegou a ligar pro meu pai para pedir para eu parar de competir. Falei, pelo amor de Deus, pede para ele parar, porque ele vai ter uma fratura por estresse. Não vou dar conta, vai achar que eu não estou cuidando do meu atleta. Aí meu pai falou, Dr. Montenegro, você conhece o meu filho, não adianta pedir não, é melhor deixar ele fraturar a perna mesmo. E aí começou a acender essa chama. No meu primeiro Ironman, eu não conseguia treinar a corrida direito por causa dessa quantidade de prova que eu estava fazendo, tudo. Foi uma viagem espiritual, porque eu não tinha treinado corrida. E o Ironman é uma maratona após você estar com 7, 8 horas de prova nas costas. Você tem que correr uma maratona. Isso aí foi marcante para eu voltar a ser profissional. Porque durante aquela jornada eu caminhava 300 metros, corria 500 metros, caminhava, isso eu fiz 42 quilômetros, foram 3 horas e 48 quilômetros, 3 horas e 48 minutos assim. Durante essas 3 horas e 48 minutos eu estava em Cozumel, no México, um lugar muito quente, uma torcida bacana, uns mexicanos assim, muito bacana, e eu ficava pensando em tudo que eu tinha feito de errado na minha jornada no esporte. E foi ali que começou todas as minhas promessas. Eu não vou mais errar nesse esporte, eu vou até o topo. Agora nada vai me parar. E eu vou bloquear tudo que eu fiz de errado, como as pessoas me chamando para sair, uma festa à noite, antes de prova, faltar treino, essas coisas. Fui fazendo aquelas promessas ali. Quando eu cheguei da prova, minha esposa estava super feliz, super alegre. Aí eu fui conversar com ela e falei, eu vou entrar de cabeça nisso. Ela falou, vamos embora, estou com você. Bacana. Estou junto. O que precisar fazer, a gente vai fazer. Só que a mente é ilimitada, Carla, só que o corpo não é. Então meu corpo não estava preparado ainda. Ainda não, precisava fortalecê-lo, fazer um treinamento mais... Isso, com acompanhamento profissional e tudo mais. Então, o que foi que você procurou? Foi o que eu procurei. Aí o que aconteceu? Nessa época eu treinava 15 horas semanas. E aí eu comecei a analisar o que os profissionais fazem. Isso é 35 a 45 horas semanas. Eu tenho mais que dobrar minhas horas. Então eu comecei a fazer... São quantas horas diárias de treino? Diárias? Vai dar de 5 a 6 horas, se você botar em média de 5 a 6 horas. Mas tem dia que você treina 8 horas e tem dia que você treina 3 horas. Sim. Quando você está realmente num pico pro Ironman.
Ok. Que são assim, um bloco de 16 semanas. Eu queria que você falasse, eu sempre pergunto para os meus convidados, o que você considera mais importante na vida? Minha família. Em primeiro lugar, eles estão... O esporte hoje para mim é uma prioridade, porque eu errei no passado. Eu sinto que eu errei quando eu não consegui um patrocínio e parei. Uhum. Eu acho que na época eu não corri tanto atrás quanto eu deveria. Então eu sinto que eu fracassei ali e eu prometi que eu não ia fracassar dessa vez. Que eu vou fazer custe o que custar. Mas uma coisa que eu falo para minha esposa, assim, quando a gente está em época de treinamento muito intenso, que realmente eu me sacrifico muito, mas eles também se sacrificam, meus filhos e minha esposa. E é uma coisa que eu falo para ela sempre, é que se um dia ela sentir que esse sacrifício todo que eu estou fazendo para ir buscar meu objetivo estiver prejudicando a vida deles, ela me fala que eu paro na mesma hora. Porque aí eu vou fracassar com eles. Então eles estão acima do meu objetivo. Mas ela sempre falou, não, eu aguento, e ela é uma super esposa. Às vezes, tem dia que eu saio para treinar 11 horas, teve um dia de bike que eu treinei 11 horas, e ela teve vários compromissos, festa de criança, não sei o que, ela foi para todas as festas. Quando eu cheguei morto, eu não conseguia falar oi para ela. E aí a gente jantou junto, eu não conseguia comer direito, segurar o garfo, eu fui para cama. No outro dia ela estava super feliz, sempre me motivando. Então, companheiraça, né? Parabéns. Como é que é o nome dela? Larissa. Larissa? Larissa. Parabéns, Larissa. Esse é o meu objetivo principal. Minha família, eu tenho o objetivo do esporte, desde que não interfira na vida deles. Agora, para finalizar, nós estamos no final do programa Alta Performance, eu queria que você desse a sua dica de alta performance, para ficar registrados aí nos anais da alta performance. A dica de alta performance é uma frase bem curta, eu acho que até teve no filme dos Avengers, faça o que tiver que fazer para buscar o seu objetivo, faça o que tiver que fazer para buscar seu sonho e entre de cabeça, vai com tudo. Vão ser momentos difíceis, vão ser momentos muito sacrificantes, mas o objetivo final, acho que a linha de chegada vai ser gloriosa e vai valer todo o sacrifício que você passou pelo treinamento e pelos anos e anos e anos que você vai passar de disciplina e sacrifício. Bacana. Quero agradecer a você pela sua presença aqui. Muito obrigada. Muito bom. Obrigado pelo programa. Parabéns obrigado aqui. Vou terminar aqui. Quero agradecer a você pela sua audiência aqui no programa Alta Performance. E você pôde aproveitar várias dicas que a gente falou assim para adquirir disciplina. A gente falou a respeito de mentalizar aquilo que você quer, continuar na sua busca. Para você ter disciplina, você tem que se lembrar, para você se motivar a isso. Outra coisa importante, eu coloquei aqui para vocês, trabalhar suas necessidades antes de trabalhar a dos outros. Porque às vezes você começa o seu dia já entrando na rotina de entrar nas redes sociais ou entrar numa tarefa que não está relacionada ao seu objetivo e aí vai te distrair, vai tirar suas distrações. Então, uma vez que você tem aquilo visualizado, você trabalha, em segundo lugar, você trabalha aquilo que vai ser importante para você. Uma outra coisa que eu considero muito importante, e a gente viu que o Vinícius faz também, ele tem já uma estrutura no seu dia que ele vai encaixando as demais atividades. Uma forma de você ter disciplina também é você estabelecer blocos de horários durante o dia. Então, naquele bloco de horário você vai fazer determinada atividade, naquele outro bloco de horário é relacionado a uma atividade, por exemplo, familiar, a um bloco de horário de um determinado dia, um período, por exemplo, na quarta-feira pela manhã, é o seu dia de você afinar o instrumento, de você buscar o seu crescimento pessoal. Então, você estabelecer esses blocos. E a gente falou também a respeito de recompensas, dar-se recompensas, comemorar as suas conquistas, porque essa satisfação, isso daí vai aumentar a sua endorfina, né? Serotonina e endorfina. A serotonina, endorfina, e você vai se sentir mais estimulado para continuar, para permanecer e para manter a consistência naquilo que você deseja. Eu quero agradecer a você pela sua audiência aqui no programa Alta Performance mais uma vez. Até a próxima sexta.
Obrigado.